trabalhar e orar, passear na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, ficar do pecado libertar, conduzir a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, passear na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupar eu quero estar, e na vinha do Senhor. Eu quero ser de valor, confiando no Deus Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás onde lá, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, passear na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupar eu quero estar, e na vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. É um coral que anda e chegou. E é um arraial do meu Senhor Jesus. A beleza da obra do Calvário. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia, glória a Deus. Comece a ver o céu, Deus está falando com ele. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Amém. Estamos alegres porque nos alegramos. E é uma alegria que a palavra nos diz que ninguém tira. É Ele mesmo que propôs para nós. Por muitos preciosos ou menos, mas a alegria está dentro do coração de cada pessoa. É assim ou não é, irmão José? O José falou que é. É tão alegre que ele também veio para cá. Viemos para cá e graças a Deus. Como disse sempre, eu quero convidar a minha esposa para ter a sua participação nesta noite maravilhosa, nessa época em que a palavra do Senhor está sempre disponível aos que querem. Glória a palavra de Deus, da glória. Aleluia.
demonstrando o amor que ele tinha pela igreja do Filipe. Aleluia. E por que isso? Pela cooperação, né, que aqueles irmãos tinham, e eles eram fiéis às suas orações naquilo que fazia com o Evangelho. E hoje, igreja, nós observamos que a gente faz a obra missionária, que um dia está numa igreja, outro dia em outra, a gente observa muitas coisas. Os irmãos que são fervorosos ali na presença de Deus, não é verdade? Aqueles que podem acontecer o que acontecer, mas são fiéis, não ao homem, mas a Deus. O seu coração é sincero para com as coisas do alto, em oração. Mesmo dentro da sua casa, você lembra da igreja que você passou, não é verdade? Você fala assim, daquela igreja, teus servos, cooperadores, os teus filhos, assim, Paulo, isso aqui demonstrando o quê? O que ele passou, o que ele viveu, e ele sabia a fidelidade daquele povo na presença de Deus, ele sabia a fidelidade daquele povo com o Evangelho de Cristo. Aleluia, não é diferente esse louvor que nós louvamos. Muitas vezes as pessoas pensam que é multidão. Você vê aqui Daniel foi para a cova dos leões pela sua fidelidade a Deus. Então nós temos que ser fiéis a Deus na sua ida, levando a palavra de salvação, transformação, apresentando os servos de Deus que muitas vezes são muito queridos. E o Senhor vai com o seu grande livramento, aleluia. E nessa noite vamos fazer uma oração pelos que fazem a obra do Senhor. Fazer uma oração pelos seus servos, os que estão. A gente está aqui, mas tem pessoas viajando, matas, em barco, navio, levando a palavra do Senhor a caminho, pessoas que não conhecem. Isso é lindo. É fácil a gente estar aqui no altar, mas tem pessoas atravessando lugares distantes, lugares absurdos para levar a palavra de salvação a pessoas perdidas, caídas. Outros estão ali nas cadeias, levando palavra que salva, que liberta o homem do seu aprisionamento dele. Muito lindo fazer a obra do Senhor, mas com fidelidade, aleluia. Vamos orar. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja. E nessa noite, meu Pai, pedimos perdão das nossas falhas. Oh, Pai querido, Pai amado, quantos são os teus servos, tuas servas. Meu Pai, que atravessa, Senhor, atravessa a fronteira, Pai amado, para levar a palavra de salvação, a palavra do Evangelho Santo, Pai amado. Há vidas que nunca ouviram o Senhor falar de ti. Meu Pai, mas quando a tua palavra chega, ela vem, Senhor, como chama acesa os corações. Que essas vidas, meu Pai, venham receber, Pai amado, os teus servos. Que Senhor Jesus amado atravessou a fronteira, levando a tua palavra no amor, Jesus amado. Nós estamos aqui no centro, na cidade urbana, mas tem vida, Senhor, lá, Pai amado, mas por religião. Ninguém está vendo, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Tem homens, tem mulheres, Senhor, tem amor, Pai amado, e levar a palavra de salvação, transformação, aleluia. E nessa noite eu te peço por todos os teus servos, pela igreja, Senhor amado, que tem essa chama dentro do coração, de levar a palavra santa, a palavra que liberta, que transforma homens. Oh, meu Deus amado, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar os teus servos dirigentes, Senhor, os pastores, os obreiros da tua casa, Senhor amado, os cooperadores, todos, Senhor, que fazem a tua obra. Oh, meu Pai, porque todos são importantes para ti. Oh, papai amado, ajuda os teus servos da força a eles. Porque meu Pai querido, por isso, não impedindo levar a tua palavra, não impedindo o Senhor de falar do teu amor. Papai amado, vai trabalhando nos corações. E nessa noite eu também te peço pelos doentes, aflitos, que são filhos dele, na CTI, meu Pai. Eu venho expulsando também, eu também te peço pela nação de Israel. Eu te peço pela nossa nação brasileira, Pai.
está a palavra do Senhor nosso amado Deus. Vamos já a meditação da boa palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus no versículo 20, 22 até 24. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. A Epístola aos Hebreus. Graças a Deus mesmo. Hebreus capítulo 12. Vamos meditando nela, nessa palavra. Fala sobre exortação à santidade, vários preceitos. E o título está no versículo 12 também, mas vamos analisar bem a palavra de Deus. Aleluia. Podemos ler? Versículo 21, diz a palavra. Vamos dar mais esclarecimento no versículo 20, que diz assim, né? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Versículo 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Ou tremendo. Diz a palavra. Mas chegaste, diz aqui a palavra, do Monte Sião, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos montes milhares de anjos. Versículo 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, diz aqui a palavra de Deus, estão escritas nos céus, e a Deus juízo de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador, ou a Jesus, o mediador, numa nova aliança. E o sangue de Abel, ou seja, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, diz aqui a palavra de Deus. Até o 24, nós lemos essa palavra do Senhor. Pode sentar que nós juramos. Glória a Deus. O que a palavra quer dizer? A respeito de quem? Analise bem. Quando Deus veio a entregar a Israel a lei, lá no Monte Sinai, houve a manifestação sobrenatural da majestade sagrada. O monte ardia-se em fogo, fumegava. Houve ali escuridão. Houve também vozes, toque de trombetas. E o povo ficaram, ao invés de ficar, então também
não dava, porque o natural com o sobrenatural não se combinam. Então o povo passou por um grande assombro. E no capítulo 24, na sequência da entrega da lei, o povo chegou a dizer: olha, Moisés, não queremos mais ouvir a voz de Deus. Não queremos porque a voz era tão retumbante e o ser humano tão fraco que não era possível realizar a obra que Deus estava pretendendo dar ali para o povo receber a lei. Agora a palavra nos diz que até o animal que tocasse no monte seria fulminado. E Deus falou com Moisés: marca limites e não passa dos limites. Diga ao povo que fica nesta posição, aonde eu estou ordenando, mas mesmo assim, houve assombro. De uma maneira espantosa mesmo. O povo não podia ouvir a voz. Como estou entendendo, o monte fumegava, o monte escurecia, trombetas tocavam, e também ali o som da buzina retumbavam e trouxe assombro. Mas o que é que a palavra quer dizer hoje? O monte Horebe, o monte que é onde Deus escreveu a lei e entregou a Moisés. Mas o monte Sião é o local onde de lá o Senhor nos atende e nos transmite a vida. Que coisa linda é a palavra de Deus. Eu quero dar uma referência sobre o encontro de Deus com o povo e o medo que o povo passou e a ação, a lição que Deus deu para o povo. Vamos para Deuteronômio capítulo 4, verso 12. Glorificado é o nome do Senhor. Quem quiser olhar, olha. Acompanhe, porque é um exemplo, irmãos. É um exemplo que Deus trouxe para nós, referente à adoração a Ele só. Lá em Deuteronômio, capítulo 4. Mas tem mais textos, tem mais versículos que nos mostra, nos dá o exemplo de como devemos receber o modelo, como devemos adorar ao Senhor nosso Deus. 12, não sei se você vai ler. Aleluia. Glória a Deus. 12, só tem 12. Só 12. Pode ser o 12. Então o Senhor vos falou do meio do povo, após as palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Isto. Olha, hoje é tanto objeto, irmãos, que as pessoas usam, que é uma coisa complicada, segundo a palavra, para quem usa. Porque quando Deus aqui ele está falando no versículo 12, que lá no monte, na manifestação do Senhor da glória, não viu sequer semelhança de nada, para que pudesse colocar na frente da pessoa, entre Deus e a pessoa, para receber. Diz aqui a palavra de Deus, como foi lido, não é? Então, nada, nenhuma semelhança, nenhuma viu. Aleluia. E aqui continua falando
também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatuto e juízo, Versículo 15. para que o que fizesse na terra, o qual passais a possuir. Guardai, aqui é o 15, guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do povo. Versículo 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou de fêmea. 17. Figura de algum animal que hajas na terra, figura de alguma ave, alguém que vós pelos céus. 18. Figura de algum animal que aonde se rasca sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo do mar. E não os levante aos céus aos teus olhos ao céu, e veja o sol e a luz e as estrelas, todo o exército do céu, sejais felizes, que te inclines perante ele, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu, e todos os povos debaixo de todos os céus. Isso. Então, os irmãos, avalia bem que hoje nós estamos comentando quando Deus apareceu no Monte Sinai. Teve um momento que ele não permitiu nem que mesmo o sol brilhasse, para que não se corrompesse, vendo ou trazendo em memória a adoração de alguma coisa, ou intermediarismo, ou bênção através de qualquer coisa. Não tem. Não existe na Bíblia Sagrada essa fé, como a pessoa diz, não, eu vou criar aqui um esquema por meio da fé, mas esta fé, ela ensina a pessoa a viver em pecado. Por que ele ensina? Porque na palavra, mesmo na entrega da lei moral de Deus, essa entrega, aquela entrega no caso, foi uma entrega exemplificada que não se viu nada, sabe o que é nada? Além da voz de Deus não se viu nada. Para que pudesse copiar e pudesse adorar, eternamente se corromper. Começando lá pelo versículo 12, nós lemos, antes até do versículo 1, Moisés dá essa exortação ao povo, e para que somente no Senhor Deus dos exércitos e nada mais palpável. Tudo que se apalpa, que a pessoa usa como sinal de transmissão de bênção, é condenado extremamente por Deus. Por quê? Porque ele funciona não com coisas palpáveis, visíveis, mas justamente no Espírito e na verdade. Se eu falar? Mas Deus estava falando no meio do fogo, e o povo via o fogo? Mas de repente o fogo desaparecia e deixou a escuridão. Falando, olhe bem, nada viste a não ser ouvir a voz de Deus, para que não copiasse coisas que venham a se corromper. Aí nós vemos que é preciso termos ensinamentos para não nos preocuparmos com objetos, como canal de bênção espiritual. Agora veja bem, quando
Jesus encontrou com uma mulher samaritana e ela questionou sobre a adoração. Aí Jesus, trazendo para o Novo Testamento, trouxe para o Novo Testamento a palavra: mulher, Deus é Espírito. Quem já leu? Está aqui no capítulo 4 de João, versículo de 23, 24, até quando nós lemos, porque é bom nós estar sempre condizendo com a palavra de Deus, para que tenhamos sempre a certeza de estar diante da presença dEle. Na presença dEle é algo que não tem outra coisa a não ser a própria alegria do Senhor da Glória que transferiu para nós. Aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, a palavra do Senhor da Glória, nos diz a palavra. Aleluia! Bom é mesmo terem poucas pessoas, ou muitas pessoas, mas o importante é que estamos sempre meditando nesta boa palavra. Aqui no capítulo, versículo 24, do Evangelho de João, e versículo 23 e 24. Encontraram? Amém. Ao que diz a palavra. Quer ler? 24. Isso. Vamos. Deus é Espírito, É 23. mas a hora vem, e a hora é agora, é que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura buscar a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem, os adorem em espírito e em verdade. Isto é o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Hã? Somente Mas está em dois significados. Em espírito, a palavra adorar a Deus em espírito está ligada somente a Ele, sem nenhum intermediarismo. Somente a Deus, está escrito lá no capítulo 4, 17, no capítulo 17 de João, Jesus dizendo, né? Santifica-os na verdade, a eles a tua palavra é a verdade, abençoe bem. E a palavra que é esta: que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, vem já do fundamento da tua palavra, não adorar objeto, ou não usar objetos como canal de bênção, dizendo que através daquele objeto foi transmitido uma bênção. Então, analise bem. Aí, adorando a Deus somente em verdade, em espírito e em verdade. Mas como funciona a verdade de adorar a Deus? em união. Olhe para cá, faça o gráfico. Deus adorando em espírito, somente Ele. Vira a mão, se os irmãos quiserem. Agora, adorar a Deus em verdade é a comunhão, a igreja constante. Por quê? A presença de Deus só se identifica nesses dois tipos de adoração: em espírito e em verdade. Em espírito está na direção direta no vertical, mas a verdade está no horizontal. Por que eu estou falando isso? Não sei se
referindo. Por que não? Porque o cristão que tem a presença de Deus, ele não procura prejudicar o outro. Ele não, ou a pessoa na presença de Deus, é a mesma coisa. Deus, o Pai, se fosse uma questão de literalismo, ele possivelmente teria que considerar a presença dele e não criar atrito os filhos de Deus uns com os outros. Aí a presença dele foge. O dom fica. Porque o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. Está escrito em Romanos capítulo 11, verso 29. Mas o que nós estamos avaliando é sobre o exemplo que Deus nos deu lá do Monte Sinai, trouxe as explicações para o livro de Deuteronômio, vem para o livro de João e, além de tudo isto, nos deu o Espírito Santo em abundância. Para qual finalidade? Para amar a Deus e o seu próximo, para que sejamos filhos de Deus. Pode ver que nós vamos voltar lá para Hebreus, novamente, onde lemos no capítulo 12, foi dos versículos 20 até o 24, o assombro que o povo passou extremamente. Agora, Deus, no momento, Ele fala com o povo, manifesta na vida, nos corações, para trazer medo. É isso? Não. O Monte Sinai foi o monte onde entregou a lei. Vamos voltar lá para Hebreus 12. Novamente. O Monte Sinai foi o monte onde Deus entregou a lei a Moisés. E o Monte Sião, olha aqui mais detalhando nesses versículos. Aleluia! Versículo 20, já que temos essa leitura, mas é bom fazer essa revisão. Porque não podiam suportar o que eles falavam, ou mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Na época. Então teve, versículo 21. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés, que era o homem, esteve no monte 40 dias e 40 noites, mas a manifestação que o Senhor trouxe, Moisés ainda era um ser humano. Então a questão é que Deus manifestou o seu sobrenatural aderecionado ao ser humano. E é impossível ele suportar e sentir o que devemos sentir agora. Quando ele faz essa coisa, igual os irmãos, às vezes fala sobre esse depoimento relacionado os dois encontros de Cristo com o povo. Um encontro no Monte Sinai trouxe assombro para o povo. Agora o povo, os que não aceitam a palavra, já estão também já avisados para outro encontro com Cristo. Olha aqui, ó. Se a irmã Renata quiser participar, pode, verso 23. 12, 23? 12, 22 e 23, melhor dizer. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares
Sentimento ou alegria? Agora analise bem a diferença da entrega daquela lei a Moisés, agora a entrega da graça. A entrega da graça veio na palavra e na virtude. Glória a Deus! Glória! Que lembremos que Sião é o trono de Deus, segundo a palavra nos mostra lá no Salmo 132, versículo 14, fala a palavra de Deus, 13 e 14, que o Senhor elegeu Sião como sua habitação, porque Ele desejou e nele habitará o Senhor. Mas Ele não está referindo somente a Ele também, os filhos dele. Glória a Deus! Dá para nós meditar e ficar cada vez mais alegre. Mas porque iremos a Jerusalém Celestial, Monte Sião. E a igreja, como se chama a igreja de Cristo? Igreja Universal. Como se chama a igreja de Cristo? Eu fiz uma pergunta há uns tempos já, mas os irmãos não tinham descoberto ainda. Como se chama a igreja de Cristo, irmãos, na Bíblia? Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, no que está escrito no céu. É a Deus o juiz de todos os. Como se chama? Igreja Igreja. Isso. O que significa a palavra universal? Universalmente todo. Hã? Abrange o mundo inteiro. Tanto é que quando uma pessoa, os arrebatados, encontram com Cristo, eles não vão se lembrar que eles eram da igreja, talvez batista, ou metodista, ou igreja de Deus e Amor, ou as assembleias e outras tantas que existem. A única coisa que eles vão saber é que eles estão entronizados na igreja dos primogênitos. Primogênito quer dizer primeiro. Primeiro do que, irmãos? Da ressurreição. Os primeiros da ressurreição. E aí a palavra nos denota que se nós não tivermos um pouco também de conhecimento, pelo menos, nós não teremos essa defesa da fé com tanta transparência. Como se chama a igreja de Cristo? Assembleia Universal e Isso. Assembleia Mundial. Aleluia. Alcança todo ser humano que recebe a palavra com amor e com alegria. E a palavra do Espírito dos justos aperfeiçoados. Aí vem o versículo 24. E ao Deus, não é? Juiz de todos os espíritos aperfeiçoados. Aí vem o 24. Pode ler, Marina. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Que Abel. Por quê? Quando Abel matou Caim, Abel não tem? ajude aí, desculpe. Quando Caim matou Abel, não matou, ele assassinou. Assassinar é pior do que matar. Está compreendendo? Talvez alguém não saiba da palavra. Então Caim cometeu um assassinato. Não foi somente um homicídio, mas foi o assassinato. Está compreendendo? Aí, por esse motivo, estão compreendendo? Assassinar, irmãos, é matar alguém que não tem culpa de nada. Isso significa assassinar. Agora, homicídio é o que a igreja fez às vezes. O cristão, Jesus fala para não reagir sangue por sangue, mas ser humilde e fiel até a morte.
Mas quem matar um cristão sabe, nesse sentido que a paz está dizendo, ele cometeu um assassinato. E assim foi Caim com Abel, cometeu o assassinato. Aí o que Deus disse a Caim? O sangue do teu irmão Abel clama a mim desde a terra. Por isso que Abel está no paralelo de Cristo, relacionado à justiça, a fé, assim por diante. Mas aonde nós lemos aqui, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala melhor, ele atua melhor do que o sangue de quem? De Abel. Por quê? Porque ele clama por todos nós. Ele deu a vida por todos nós. Aleluia. Abel respondeu a oração, ou seja, Caim foi responsável pelo sangue de Abel. Jesus, o justo pelos injustos, ele derramou seu sangue por todos nós. Por isso que a salvação, ela tem segurança, tem garantia, tem fundamento. Glória a Deus! A igreja preparada, ela sabe ouvir e combater a sua fé. Ou seja, combater contra as heresias, guardando a sua fé. Quantas vezes as irmãs já ouviram, e eu também, os irmãos, alguém dizendo: prepara porque você vai comparecer lá no juízo final. E vai dar conta de tudo quanto fez. Já ouviram isso? Não. Parece que a pessoa aceitou Cristo, mas não valeu nada. O sangue da aspersão nos tirou toda a culpa e tirou toda a culpa e jogou nas profundezas do mar. Diz em Miqueias 7,19. Quando lá diz? Miqueias capítulo 7, verso 19. Nos tirou a nossa culpa e nos colocou os nossos nomes aonde? Justamente, escritos aonde? Nos céus. Esse livro escrito, ou o nome escrito, é o selo da garantia, através do sangue de Cristo, que o condenado foi absorvido da condenação, e da condenação, agora ele foi para o céu. Glória a Deus! Aonde que as pessoas encontram? Elas encontram um versículo isolado, sem o contexto principal, ele começa a transmitir assombro e dúvida. Ai, o juízo final, aí eu ouvi dizer que eu irei para lá para prestar contas. É uma época temerária, segundo a Bíblia nos revela. Porém, aceitar a Cristo é fugir da ira futura. Para as irmãs, analisam bem hoje essa caminhada para Sião, que representa exatamente o trono de Deus, como já pretende dito. Agora, esta caminhada para a reunião dos primogênitos, qual é as condições de Deus para conosco? Nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da misericórdia? Misericórdia. No tempo da lei, Deus me deu ira.
que ele já atua, ele já há algo que ainda não aconteceu, como se tivesse acontecido. A palavra de chegastes, veja bem, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos montes milhares de anjos, até mesmo a unificação com os anjos que estão em comunhão com Deus, eles não estão indicados a julgamento, mas ao louvor para si. E nós também, nesta graça de Deus, sentimos hoje, nesta época tão agitada, mas a alegria da salvação é garantida, dada por Deus, pelo seu Espírito Santo a nós. Para não desanimarmos, mas sentirmos quem somos. Temos a missão de continuar. Será que eu tenho o direito de saber se Deus está alegre comigo? Tem ou não? Tem. Mas qual a atitude que nós tomamos para ter certeza que Deus está alegre conosco? Porque é por isso que é bom ensino. Eu sei que Deus está alegre comigo, mas não sei porquê. Não, assim não funciona. Deus está alegre conosco, porque o Espírito Santo nos trouxe união. Não só com Deus, mas com o povo dele. Quando nós estamos com o propósito do coração dado pelo próprio Deus, de não procurar problemas, prejudicar alguém, aí nós sabemos que Deus está o quê? Alegre. Senão, não faz o sentido que a palavra diz. Aqui no capítulo 5 das Tessalonicenses, praticamente 9, vou ver se é isso mesmo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Irmãos, se todos viessem e aprendessem ou prestassem atenção nos ensinamentos da palavra de Deus, a gente teria nos momentos mais responsáveis para ouvir esse palavra. Aleluia. É uma realidade disso. É forte, né? Mas a pessoa às vezes não é, mas a atitude com Deus é essa. Ou ele está contente conosco, ou ele está irado. E a ira de Deus, a palavra nos diz que a ira de Deus é como fogo consumidor. Veja bem, aqui nas Tessalonicenses, capítulo 5, que é o primeiro, louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória, encontrar para junto nós avaliar o que a palavra de Deus está cada momento a mais, nos orientando. Vê aí, lê para nós o irmã Renata, minha esposa, alguém que queira ler. Capítulo 5, versículo 9. Aleluia! Achou, irmã Renata? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 10. O qual morreu por nós, para que,
edificai-vos uns aos outros, diz aqui a palavra, como também fareis. Olhe bem, vamos analisar nosso trabalho hoje. Deus está alegre conosco ou está triste? Ou está irado? Porque Ele fez todo o sacrifício, como sabemos, mas Ele nos deu testemunho, nos dando o seu Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, como nós já lemos várias vezes. Palavra. Então é o tempo que vale a pena você estar sentindo esse benefício. Se nós não estiver bem, assim, atencioso para com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o homem ele pode causar pecados grandes, recebendo a graça e não valorizando. Aleluia. Em vão, exatamente. Mas temos direito de estar informados nessa mesma palavra sobre a alegria de Deus, sobre nós. Até mesmo no momento da graça, a gente não é perfeito, a gente é falho. E quando a gente comete uma falha, foi em pensamento, em palavra, talvez até em obras, ao invés de Deus ficar irado, ele fica triste. É o contrário. Porque a ira de Deus, ela já traz o juízo na hora. E Deus ficando triste com as pessoas que falham, dizendo que ele mas falhou. Aí ele está dando uma chance, abrindo espaço para o arrependimento. Para que, através do arrependimento, a pessoa continua alegre. Porque o perdão é o grande testemunho da alegria. É o perdão. Olha que tempo que nós estamos vivendo. Tempo muito bem convivente, condizente com a época que Deus propôs através de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Por isso que nós temos a experiência pessoal. Isso aí é defesa pessoal, defesa da fé cristã, defesa pessoal de cada um de nós. Sentimos. Quando nós maltratamos alguém, entra em choque, pode acontecer, a gente sente angústia. A gente já sente o que é. E a gente se apressa em reajustar aquilo que desajustou, ou seja, a paz. E continuamos vivendo nesse tempo tão velho a servir a Deus. Com alegria, com graça em cada coração. Os irmãos estão compreendendo ou não? Quem está? Porque as pessoas, a gente observa, tem pessoas que não sabem, mas a posição que ela está diante de Deus, se não tiver uma experiência pessoal. Estamos caminhando para a glória, para Sião. Em todo momento, nós estamos tendo acesso ao trono em Sião, Sião celeste. É uma coisa linda a palavra. Por isso que, nesse resumo, o salmista, sentindo esse mesmo efeito da salvação, ele chegou a dizer: os que confiam no Senhor serão como um monte de que não mais permanece. Por quê? Porque o monte Sião não se acaba.
montes se abalarão, derreterão, como está na palavra. Mas o monte Sião, por que ele não se abala? Trono de Deus. Porque é o trono de Deus, irmãos. É o trono. Quando nós oramos a Deus, agradecemos a Deus, nós estamos falando com Deus que está onde? Sião celeste, no trono da glória. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. Está escrito lá em Hebreus, em Hebreus, vai dizer, e no capítulo 4, versículo 14 e 16. Então, que é bom nós termos sempre reunião com essa responsabilidade de sentir cada momento melhor, mas crescendo na palavra, crescendo na graça e também no quê? No conhecimento de Deus. É um dos sacrifícios que Deus mais se agrada. Qual é, irmãos? Hã? Qual o sacrifício que Deus mais se agrada? Hã? Já descobriu, irmã Maria? Descobri não. Mas precisa descobrir porque é fácil. Conhecimento, mais do que os outros sacrifícios. Está em Oséias 6,6. Misericórdia, sacrifício. Então não devemos receber a graça de Deus em vão, mas sentirmos sempre a reverência. Ele é sempre reverenciado, ele sendo digno de honra e glória. Assim foi verdade. E essa palavra continue em cada coração. Segure hoje, porque ela te servirá amanhã. Considere hoje, porque ela te servirá no futuro e agora também no presente. Que esta palavra continue em cada coração. Vem Deus apresenta com amor, apresenta com alegria, com graça.